Alves, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast Futuro Residente. Muito feliz de ter você aqui novamente comigo. Vê, fala aí, você está em que período? Se apresenta aí pro pessoal. Bom, agora acabou o temido segundo período, né? Aí vem o terceiro, que é bem mais leve. E me conta uma coisa aí, Você teve um fato curioso, né? Que é que você começou a pensar em currículo antes mesmo de entrar no curso de medicina. E aí você vai ter que lembrar para todo mundo e se explicar por que você teve essa ideia no final das contas. Sim, justamente porque eu já tinha feito um PIBIC no IFAM. Só que aí veio a pandemia e não deu pra gente realmente fazer do modo que a gente queria. E aí depois que eu passei em medicina, eu estava ali já naquela comemoração, né, alegre, mas eu comecei a pensar, peraí, e dentro da medicina? A graduação, porque eu já sabia que tinha, por exemplo, eu fazia PIBIC Júnior, certo? Mas o povo da graduação fazia o PIBIC mesmo, normal. E aí eu lembrava, que o pessoal vai fazer PIBIC, então na graduação tem que ter esse negócio. E aí eu fui começar a pensar, peraí, isso aí vai servir para alguma coisa também na graduação, né? Aí eu também pesquisei sobre residências e por aí vai, eu vi, currículo é muito importante. Então, eu preciso, dentro da faculdade, realmente ter um melhor viés em relação à pesquisa. Fora que também, antes de eu entrar, eu até vi algumas pessoas falando, né? Eu não vou citar o nome aqui, mas ela estava falando que ela estava já no 9º período de medicina e ela ainda não tinha feito um PIBIC, não um projeto de pesquisa. E ela disse que ela se arrependeu por causa que ela não teve aquela desenvoltura de perguntar ao professor, ir atrás realmente e se ligar na pesquisa. Ela focou muito realmente no estudo, mas ela disse que ia começar realmente a pensar mais no currículo. E eu pensei, então dá para fazer isso desde o primeiro período? Ou então já ficar menos descansado? E outra coisa também que eu pensei, quando eu chegar lá, vai ter muita oportunidade. Assim como houve muitas oportunidades no ensino médio, por exemplo, incluindo pesquisa e por aí vai ter muita oportunidade lá. E acaba que você meio que fica meio sem saber o que aproveitar. Então, uma das coisas que eu pensei é o seguinte, olha, eu vou estudar de tempo integral, eu tenho que priorizar minha formação também, então não posso ficar perdendo tempo, jogando meu esforço fora, em coisas que não vão acrescentar na minha vida. Isso eu falo tanto em formação profissional, quanto também em currículo. Então, eu pensei, eu tenho que começar a poupar meu tempo desde agora, do primeiro período, para também lá chegar no final do curso, eu não ficar desesperado com certas coisas. Porque, sendo bem sincero, chegar ao final do curso, eu já não quero mais estar tá mais seguro em termos de currículo e focar mais realmente, por exemplo, nas provas, né, que vão vir aí. Então, com um currículo mais seguro. Não ficar correndo atrás de tudo no final. Eu acho isso, assim, bem, bem complicado. Então, essa foi uma dos meus pensamentos justamente para iniciar e começar a pensar no currículo. Eu lembro que quando eu fazia lá, por exemplo, eu cheguei a fazer PIBIC na universidade. Lá na universidade não, lá no IFAM. Mas, de qualquer forma, era um mundo que, assim, eu não sabia. Eu fui e falei com o professor, né, e a gente fez, mas aquele mundo era tudo muito novo, e eu acabei gostando de fazer pesquisa. E eu saí do IFAM e eu pensei, poxa, eu tenho que fazer isso, mas só que como eu vou fazer isso, aplicar isso sinceramente, eu não sabia. Até porque a gente vê aquelas pesquisas, né, e a gente olha, vê uma pesquisa de um residente lá, de não sei das cantos, dos hospitais das clínicas de São Paulo, e fez uma pesquisa super complexa sobre tal coisa, e tu fica assim, como é que eu vou fazer isso? É muito complicado. E acaba que te dá preguiça, não é verdade? Em vez da pessoa começar do início e até publicar em revistas e tudo mais, chega uma hora que você, se você não tiver esse pensamento, esse direcionamento de realmente começar do básico, do início, você nunca vai, no meio do caminho você vai se entristecer e vai acabar tendo aquele terror em relação à pesquisa. Pode falar. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Você falou que viu uma pessoa do 9º período se arrependendo por não ter investido no currículo. Sim. E foi isso que realmente fez você procurar algo desse tipo? Sim. Essa foi uma das razões. Primeiro porque eu já pensava, eu tinha na mente aquela lembrança, né, do pessoal que fazia PIBIC na graduação. Aí eu pensei, quando eu vou fazer na universidade também quero fazer isso. E também, quando eu comecei a ver alguns vídeos, todo mundo faz isso. Todo mundo, antes de entrar na universidade,
como é a universidade, como é não sei o que lá. Como Vai cursar lá medicina? pesquisar um vídeo Qual como o é que é o melhor? RU da UEA. Não. Como é que se faz medicina? Como é que eu posso aproveitar melhor o curso? E aí você vê muitas pessoas que te dão certos conselhos, né, que já estão lá bem na frente de erros e acertos. E aí eu também fui por isso. Eu pensei, não, eu tenho que mudar. Não posso simplesmente entrar na universidade e fazer um monte de coisa e no fim eu nem sei o que eu estou fazendo. Isso foi também um dos meus, porque justamente eu pensei que eu ia entrar e a carga ela é pesada, certo? Eu estudava no IFAM, era tempo integral, mas... E na medicina também é tempo integral, mas a carga horária é muito maior, com certeza. E aí eu pensei, eu não vou ter tempo para quase nada, em termos de... Ou pelo menos não vou ter o tempo que eu tenho hoje. Pronto. Então eu tenho que saber usar bem meu tempo. E saber investir também em pesquisa. Até porque na faculdade a extensão, pesquisa e estudo, né? Estudo, exatamente. E, cara, me diz uma coisa, você falou que acha a carga horária pesada do curso de medicina, mas deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você hoje consegue, depois de entrar no PPA, a sua rotina mudou de alguma forma sobre o quanto seu tempo ele é ocupado? Eu confesso que eu sou meio bagunçado. É claro que eu venho me organizando ao longo dos tempos, né? Mas eu sou um pouco meio bagunçado e um pouco exagerado em fazer as coisas. Só que tem gente que chega, mas como é que tu fez isso, não sei o que lá, tu conseguiu fazer isso, isso, isso. É com organização, né? Por mais que eu seja meio bagunçado, mas com Você é organização. organizado dentro da sua desorganização. E tendo um certo direcionamento, dá pra fazer. O pessoal olha, mas tu tá no primeiro, tá no segundo período, tu tá com esse negócio aí já. Isso aí é gente que tá lá mais na frente, não sei o que lá. Não, a questão é realmente saber dividir o tempo. E com o direcionamento que a gente tem no programa PA e por aí vai, isso facilitou muito minha vida. Como é que você se sentia antes de entrar no PPA? Eu me sentia bem mais inseguro, muito mais inseguro em termos de... Porque o que acontece? Sendo bem sincero, se eu não estivesse fazendo as atividades que eu estou fazendo hoje, e incluindo aí pesquisa e por aí vai, eu sinceramente me lembraria de que algum dia eu teria que fazer aquilo. Então, você fica meio que naquela... Eu acho que eu ficaria com aquela ânsia de que eu teria algo para fazer, no caso pesquisa, né? Como eu não teria um certo conhecimento, um certo direcionamento, em termos disso, eu ficaria com aquela ânsia de que, poxa, eu vou postergar isso aqui e eu não vou conseguir fazer isso por enquanto, e eu ficaria naquilo, poxa, quando que eu vou fazer? E eu não gosto disso, sendo bem sincero. Eu gosto de já começar e iniciar logo, caminhando devagar e fazendo. Perfeito. Sem morrer também. E fora que, sendo bem sincero, quando eu entrei, várias pessoas, né, inclusive que são veteranos por aí, que começam a encher a gente, mas olha, tem isso, tem liga, tem não sei o que, tem não sei o que, não sei o que. E aí você fica com aquilo, você não sabe nem o que você faz. Eu sei de gente que está em 3 gigas ao mesmo tempo, por exemplo. Eu acho assim, não sei, né? Eu por exemplo, não faria isso, sendo bem sincero. Mas se eu não tivesse esse direcionamento, poderia ser que eu fizesse isso, né? Eu vou me envolver, vou publicar um monte de capítulos de livros, não sei o que lá, e aí? Como é que vai ficar? Então, sendo bem sincero, eu quis logo meio que começar a fazer o que eu já queria, mas fazer devagar. E com sabedoria. E assim, depois que tu já entrou no PPA, o que é que você já conseguiu de conquista no seu currículo? Em termos de artigo, eu tenho aqui 2 artigos. Em termos de resumo, tenho aqui 3 no COINSUS, que é o Congresso Internacional, mais um no Simpósio Paraibano de Anatomia, mais um também no Congresso Regional sobre Câncer, daqui do Norte, e também mais 3 no Congresso de Neurologia Capixaba. Então, assim, somando tudo, em termos de produção... e 2 apresentações orais. Uma no COINSUS, no Congresso Internacional, e outra num simpósio também. Então, assim, em termos de produção científica de resumos lá, desses aí, só um que é resumo expandido, né? Porque eu não gosto de fazer resumo expandido. Eu já sigo o conselho. Né? Eu sigo o conselho. Mas, assim, contando os resumos de congressos internacionais, nacionais e aqueles regionais, a pontuação em se tratando do ENARI já foi fechada. Então, é claro que eu vou continuar produzindo, né? Mas, em termos de resumo, com esses
esses trabalhos já fecha a pontuação máxima. Aí tem esses artigos e também outros projetos que estão aí, que eu estou desenvolvendo, outros artigos também que estou desenvolvendo lá na UEA, com professores da UEA. Né? E aí, breve, mais alguma coisa, mas eu só vou falar quando sair o edital, quando for aprovado, né? Ai, não, deixa para outra live. Você vai fazer isso comigo mesmo, você só vai dizer quando for. É assim, né, para não... Porque quando sair a classificação é o que eu posso falar. Aí eu coloco, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do artigo. Eu coloquei no meu stories, aí eu também vou colocar lá no meu stories e vou marcar. Mas tem que olhar, né, Rapaz, no Instagram. Você tem que me mandar, porque o Instagram tá travadaço. Pois é, da última vez eu mandei o artigo, eu marquei aqui, só que eu acho que não chegou a ver. Mas bom, já tá sabendo hoje. Mas eu vou entrar da próxima vez. Me fala assim, além dos artigos que tu conseguiu fazer estando no primeiro período da faculdade de medicina, não foi? Você já sabia de pesquisa científica? Sim. Ou você aprendeu tudo no PPA? Olha, sendo bem sincero, em termos de pesquisa científica, no máximo eu sabia um pouquinho a estruturação de como se dá um artigo. Uhum. Mas, assim, quando a gente vai para a área da saúde, aplicar isso e como fazer pesquisas e por aí vai, sendo bem sincero, eu não sabia. É por isso que eu falo que essa era uma das minhas ânsias, assim, que eu ficava, isso aí, como é que eu vou fazer isso daí? E tu aprendeu tudo no PPA? Eu aprendi no PPA, com certeza. Desde daquelas estratégias, né, de como você ter aqueles padrões internacionais, por exemplo, lá do Stowe, 4, por aí vai, né, aqueles padrões internacionais e tudo mais, de como você vai fazer seu artigo, para você não começar do zero, tudo isso também eu aprendi no PPA, porque eu não tinha acesso a essas coisas, e eu acho que todo mundo sente isso, né? E tem gente que complicado você fazer. No primeiro período da faculdade de medicina e acha que não consegue produzir. Tu que está no primeiro período da faculdade de medicina, quais foram as tuas dificuldades de iniciar a produzir? Olha, eu gostei de iniciar no primeiro período, na verdade. Se eu tive dificuldade, deixa eu ver, a dificuldade que eu tive, sendo bem sério, assim, eu não lembro de realmente dificuldade, entendeu? Na verdade, eu acho que como, por exemplo, com aquele direcionamento da gente primeiro pesquisar no UpToDate, buscar no UpToDate para ter um conhecimento geral, e depois ir segmentando e aprofundando mais no tema, acaba que a gente não sofre aquela lacuna realmente tão grande. Por exemplo, eu ainda não tinha tido, feito um artigo de Chagas, e graças a Deus, né, que o professor Daniel Lopes, ele é especialista também em doença de Chagas, mas eu ainda não tinha tido agentes infecto-parasitários. A gente vai estudar Chagas realmente na universidade, eu, pelo menos aqui na Universidade do Estado do Amazonas, no segundo período. A gente teve agentes infecto-parasitários. Professora Liliane, melhor professora da UEA. E aí, eu ainda não tinha esse conhecimento, mas eu pude desenvolver, junto com o orientador, um trabalho sobre doença de Chagas que foi aceito numa boa revista, inclusive, né, indexada na Lilacs Latindex, na revista médica. Então, assim, foi muito bom. E outra coisa também, esse também não era um tema muito complicado, né? Essa é uma indicação também que eu conselho que a Carolina fala aí, que eu também repito para os outros, olha, faça o básico bem feito. Então, vamos fazer um estudo epidemiológico, faça o básico bem feito. Não vai querer fazer, não, eu quero fazer as marcações moleculares, não sei o que, lá no sequenciamento do genoma. Não sei. Gente, isso aí ainda, para quem realmente está no primeiro período, é claro que isso vai ser complicado de fazer. Agora, se você começa com pesquisas mais básicas, mas bem feitas e que realmente atendam a uma lacuna de pesquisa, você consegue dar conta do recado. Eu, por exemplo, não senti realmente dificuldade de fazer pesquisa sobre isso. Também a gente teve também um artigo sobre hanseníase, também foi com o professor Daniel Lopes, também. Então, assim, eu não senti essa dificuldade. Entendi. De fazer. Então, assim, para quem está começando no primeiro período, você não achou que foi cedo demais para começar seu currículo? Não, sendo bem sincero. E outra que com essa familiarização, por exemplo, do UpToDate, assim, uma das coisas, né, que é essa familiarização do UpToDate, a primeira coisa que a gente olha, né, quando a gente vai fazer realmente um artigo, uma das primeiras, eu comecei até a meio que usar isso na faculdade de medicina. Você muda o jeito de ver a faculdade de medicina, é bem legal. Né? Por exemplo, vai ter um seminário sobre um tema. Se eu vou ver onde? UpToDate. Vou pesquisar um monte de artigo doidado? Não, vou lá
ver já tem todo um tratamento, tem as melhores indicações, por aí vai. Eu até lembro de uma vez que eu pesquisei, que eu coloquei lá no site da minha... Porque lá a gente tem, na universidade a gente tem um grupão, né? Que tá todas as pessoas de todos os períodos de medicina lá. Aí eu perguntei, olha, é o seguinte, a gente tem acesso ao UpToDate aqui na UEA, porque eu não sabia que tinha que ir com a eu ainda... Eu tava entrando, né? Então eu nem me lembrei de ir lá com a bibliotecária perguntar. Eu perguntei no grupo lá. Aí o pessoal bem assim, sabia, né, que eu tava entrando. Mas isso é só pro ciclo clínico? Isso aí tu vai usar só no ciclo clínico? Aí eu olhei, não, dá também para fazer estudos epidemiológicos a partir disso daí. Tudo bem. Então, assim, o legal é que a gente já começa a conhecer essas ferramentas que nos ajudam muito desde o primeiro período da faculdade. Isso também vai poupar tempo, inclusive, no nosso estudo, né, no modo como a gente aproveita as situações. Albi, e aí você já viveu situações de que, tipo assim, tá todo mundo da sua sala indo para um canto e você tá indo pro oposto? Olha, eu não diria todo mundo, porque eu acho que tem gente da sala aqui. Eu não diria todo mundo, entendeu? Mas, assim, uma boa leva de pessoas, por exemplo, todo mundo pensando em sei lá, não, tenho que participar do máximo de simpósios que eu puder, investindo muito nisso, não, tem que participar de tal curso, por aí vai, mas por exemplo, a pessoa só pensa em participar de congresso, mas não pensa em submeter um trabalho naquele Sério? congresso. Entendeu? Ou então, por exemplo, eu quero fazer essa liga, depois eu quero fazer essa outra, depois eu quero fazer essa outra, e eu fico assim. Entendeu? Então, tem uma boa leva de pessoas que vão nesse sentido. E eu, às vezes, me sinto, parece que eu não estou seguindo a maioria. E tem também pessoas da minha turma que também estão no PPA, por exemplo. Eu vou citar nomes aqui, acho que não vai ser. Tem a Marcelinha, tem o Igor China, tem o Alan, tem uma menina da 42 também, a Mariana. Tem gente lá da OEA também. Aí. Que massa. Vocês não se unem não para fazer um trabalho todo mundo junto? Eu já me uni assim com o Alan e também às vezes a gente se une, às vezes até para fazer algum trabalho assim por fora, por exemplo. E Albi, me diz uma dúvida. Surge alguma oportunidade aí, Albi, bora lá fazer isso aqui. Aí vai todo mundo junto. E me diz uma dúvida, Albi, assim, quantas horas por semana você dedica ao PPA, assim? Se você fosse colocar por cima, você já dedicou ao PPA? Ao PPA especificamente, assim, por semana, se for segmentar, é claro que tem algum, por exemplo, quando eu estou, por exemplo, produzindo realmente mais artigos, acaba que, por exemplo, tem vezes que no fim de semana eu tiro até umas 4 horas, né, para fazer tudo, assim, tudo mais. Mas geralmente, sendo bem sincero, segmentando ao longo da semana, cerca de 1 hora tá bom demais, você consegue aprender muita coisa. E não só sobre pesquisa, ou até menos. Tem vezes que você nem precisa todo o tempo assistir ali as lives que tem, né? Todo tempo, os materiais que tem, basta você, por exemplo, eu lembrei de alguma coisa que eu tenho que consultar, que eu já assisti, mas eu tenho que consultar. Você vai lá, abre o PPA e você consulta. Eu vou lá no grupo e tiro tudo. Então, assim, sendo bem sincero, dá para você distribuir muito bem o seu tempo. Não fica aquela coisa... Você acha que, assim, de alguma forma atrapalhou você na faculdade bem maleável. de medicina? Oi? Você acha que de alguma forma chegou a atrapalhar você na faculdade de medicina? Não, sendo bem sincero, não. Porque o pessoal tem muito medo, assim, de dizer assim, eu não vou entrar no PPA porque eu tenho medo de estar perdendo tempo e de que se eu seguir sozinho na faculdade de medicina, vai ser mais proveitoso, tipo assim, como se a pessoa fosse economizar tempo por não ter tempo dentro do PPA. Não, sendo bem sincero, o PPA é um tempo que você não gasta, mas investe e que você, poupa muito, cara. Eu falo por mim mesmo. Você poupa muito tempo. Desde quando, por exemplo, digamos que o professor quer que você faça um projeto de pesquisa. Aí você vai perdendo um tempão olhando modelos por aí, perguntando de alguém que já fez. Ou então vai buscar alguém que você acha que é bom em pesquisa e vai me ajuda aqui, sei lá, para fazer esse negócio aqui. Com o PPA isso se torna muito mais rápido. Então, você acaba tendo uma maior individualidade no sentido de você fazer aquilo, você não vai ficar perturbando tanta gente para fazer, e você gasta muito menos tempo, sendo bem sincero. Então, eu não acho perca de tempo. Na verdade, você ganha tempo. É tipo dormir, né? Dormir bem, você vai passar o seu dia inteiro, você vai dar conta de tudo, né?
Se você dormir 2 horinhas, 3 horinhas, você vai ficar todo quebrado. E não vai render nada. Infelizmente, é mesmo. Alves, deixa eu te perguntar aqui. Tem algumas dúvidas que surgiram do PPA que eu vou colocar aqui. Estou perguntando, como é que funciona a estrutura do curso? São aulas gravadas? Aí é você que vai responder, não sou eu. Tem no caso, nós temos lá várias aulas. Nós temos, quando você já entra, paulatinamente vão sendo liberados os módulos, certo? Uhum. Então você tem várias aulas ali que são já gravadas. É justamente para você se introduzir na pesquisa, você conhecer os métodos que você pode usar para você agilizar seu tempo. E aí você tem realmente vários módulos que são gravados. E além disso, eles não tratam só de pesquisa, tem de gestão de tempo, tem de oratórias, né? Tem de curriculares, é interessante também, curriculares. E sobre outras coisas, oportunidades para você não perder na faculdade, por aí vai. E concomitante a isso, quando você entra, também ocorrem reuniões para a formação de grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho, no caso, eles são acompanhados. Ou seja, você tem lá a reunião, tem as boas-vindas e por aí vai. E quando iniciam os desafios, todos os meses nós temos desafios. Nós temos um desafio, por exemplo, de um resumo, e depois o desafio do artigo, e assim vai. Quando há esses desafios, você forma grupos, e esses grupos, toda semana, possuem reuniões com a Clara Dragão, certo? E são nessas reuniões que são colocadas as tarefas, são avaliados também, são sorteados, por exemplo, trabalhos para serem avaliados, e também tem a sessão de dúvidas. Então, você está com uma dúvida aí, você não vai ficar sem sanar essa dúvida, você pode tirar ela ao vivo. Ou então também tem outra coisa mais que eu também acho muito legal, que é justamente o grupo no Telegram. Que aí você envia dúvidas no grupo do Telegram e sempre responde. Sempre responde as dúvidas do grupo do Telegram. Então você tem ali tanto aquele suporte ao vivo, quanto também o grupo do Telegram. Tanto que teve dúvida que eu já vi lá, que era a dúvida cabeluda, né? Aí a Fernanda, ela responde também. Uhum. Ela, eu vou perguntar da Clara. Aí eu disse, gente, tá assim vão responder mesmo. Quando foi, do nada a Clara lá envia um áudio lá respondendo. Ou seja, tá tudo ali muito segmentado e vão responder tua dúvida. Não vão te deixar na mão. Pelo menos é o que eu sinto, né? Pelo menos é o que eu sinto. Olha que no Telegram, como tem aquele mar de dúvidas de outras pessoas, acaba que muitas pessoas lançam dúvidas que eram lá as tuas também. Acho que tu nem lembrava, aí você vai lá e você, eu também tinha pensado nisso, mas até me esquecido. Aí você vai meio que fazendo o seu, né, você vai montando o seu conhecimento também a partir daquilo ali. Eu acho muito Então, massa. eu acho que tem todo um conhecimento ali envolvido, que você tem várias fontes de acesso a isso. Eu acho muito massa que mesmo você já estando no PPA, vai completar quanto tempo já? Já vai completar 1 ano. Cara, mesmo assim você ainda usa o grupo de dúvidas como se fosse o primeiro dia. É muito certeza, bom. Com certeza. De verdade, toda vida que eu abro eu tenho uma dúvida sua lá, eu digo, lá vem o Alvin, de novo. E ainda tem a questão porque nos grupos de dúvidas, você tem acesso a muitas oportunidades de publicação, inclusive. Tem um colega que vai lá no congresso, como foi esse caso do congresso de neurologia capixaba. Foi a partir de um colega que ele estava lá, olha, gente, posso levar uns trabalhos aí, a gente pode fazer parcerias. E aí eu tinha um trabalho já, inclusive, foi nesse trabalho, eu tinha me esquecido, né? Foi um desses trabalhos que houve a menção honrosa, que inclusive foi o professor Daniel Locke, que tinha feito sobre invaginação basilar. Ele ganhou menção honrosa, foi em 2º lugar lá. Nós acabamos sendo você acaba tendo um network muito bom, porque você vai conhecendo, e aí, digamos que você não tem condições de ir. Você está no período da faculdade. Se você faltar do alternado de ano, você vai ter que fazer sua prova de ANATO 2, ele vai ter que fazer a prova de segunda chamada, que é a prova oral, que vai se dar mal. Você não precisa ir para todo o congresso, né? Basta você simplesmente, olha, tem um resumo aqui, a gente conversa, se tu ainda estiver produzindo o resumo, ainda estiver com o resumo pronto, tu faz um network com a pessoa, e a pessoa consegue apresentar por ti, por exemplo. Porque outra coisa também que eu percebo é que muitas vezes as pessoas, elas focam muito, não, eu quero ir para tal congresso. Mas você não precisa ir para determinado congresso e até gastar um pouco mais uma passagem, por aí vai, para você ter um trabalho publicado ali. É interessante você ir, mas não precisa em todos os congressos que você vá. Né? Então acaba que se você tem um resumo ali, se você tem aquele trabalho
você já até poupa dinheiro e ganha a pontuação da mesma pessoa que vai lá, por exemplo, e vai apresentar em um posto, sem sair de casa. E você Né? consegue E fazer claro, essa você parceria consegue com a uma... pessoa, tipo assim, você tá do Amazonas e mandou um trabalho lá pra Paraíba. lá para Santa Catarina. Santa Aí Catarina? eu tô aqui e mando lá pro Nordeste. Então é Sim. interessante. Eu acho no PPA a união realmente de pessoas que estão ali unidas, com o mesmo compromisso, com o mesmo objetivo. E isso realmente eu acho que é um ponto que faz mais diferença, sabe, do PPA. Uma Sim. pergunta aqui nos stories, que a pessoa me perguntou assim, cara, eu tô no S1, vale a pena comprar e entrar no PPA? Acho que isso é bom para responder essa pergunta, sabe? Bom, eu sou exemplo disso. Então, assim, minha resposta é claro que é positiva, né? Com certeza. Teve outra pessoa aqui que perguntou, estudantes de outras áreas da saúde também podem participar? Sim, a gente tem, por exemplo, amigos, sabe, que fazem biomedicina, odontologia e de outras áreas da saúde. Até porque a gente sabe que a residência ela não é só medicina, né? E na verdade você tem muitas pessoas que fazem ótimos trabalhos e são de outras áreas da saúde. Perfeito. Ei, Alves, não sei se você sabe dessa. Se o PPA certifica em qual quesito de pontuação no currículo para residência? Tu sabe dizer? No caso do ENAR, do PPA, ele vale como curso de extensão universitária, certo? Isso. Então, em se tratando do ENAR, foi excluída essa pontuação, certo? É o quê? Mas o PPA ele pode contar como trabalho voluntário em saúde. Perfeito. E também curso de extensão em outros editais. Então, acho que isso é um ponto. Em outros editais. Então, assim, isso. Então, aí é que tá, né? Você faz o curso e ainda consegue, a partir daquele curso, ter uma pontuação. É tipo uma meta pontuação, né? Você ganha pontos a partir daquele curso e ainda tem uma pontuação completa. E, assim, tem uma galera aqui que está assistindo a gente que já vai entrar e fazer parte da família PPA. Qual é a maior recomendação, óbvio, que você deixaria para essa galera para ela aproveitar mais o PPA? Aproveite os grupos de produção. Aproveite também o seu orientador, porque por meio dessas parcerias podem surgir. Ele pode te convidar para fazer um outro artigo, por aí vai. E realmente se esmere naquilo, certo? Veja. Muitas vezes o pessoal tem um pouco de pressa, né? De querer fazer tudo de uma vez, mas não é bem assim. Mas dá para você fazer consoante os módulos que estão sendo liberados, você vai aprendendo e você vai interagindo ali. E, sendo bem sério, não se espere também pelos outros. Tem autonomia de chegar tem uma ideia do artigo? Bora, gente, olha, tem essa ideia aqui, tal. Todo mundo concordou? Bora fazer. Não seja mole, faça. Não seja molenga. Isso aí serve até para a vida como um todo, né? Então, assim, com esse trabalho em grupo que a gente tem no PPA, então acaba que também a gente acaba lidando melhor com as pessoas e sabendo melhor gerir trabalhos. Isso também é uma coisa importante. Perfeito. E não tenha medo de investir seu tempo em artigo, né? E por aí vai. Isso aí, lá na frente, tu vai olhar e tu, poxa, né? Que tu vai preencher o teu currículo Lattes, aí tu vai olhar assim, sério que eu já fiz isso aqui, já fiz isso aqui, entendeu? Então, isso é gratificante. No final, é muito gratificante. E me diz aí, o que é que você olha assim no teu currículo e você diz assim, meu Deus do céu, eu nem acredito que eu tenho isso. Você imaginava que nem fosse possível? Os resumos que, assim, foram surgindo, né? Os resumos, com certeza. Que, em se tratando do Enari, já atingiu a pontuação máxima que tem resumos, essas produções. E também em se tratando do artigo. Principalmente porque o meu artigo xodó até hoje é justamente o de Charles. Então, assim, foi publicado na Liberty Index. Então, assim, pra mim é muito gratificante, porque eu pensei, poxa, tô com um artigo que eu sei que eu não vou jogar fora. Eu já vi pessoas que mudaram um artigo para congresso. Fica complicado, eu olho assim, é isso. me dá assim, uma agonia, né? Então, e você vê as pessoas, poxa, eu nem acredito. E você olha assim, cara, e a revista, e os avaliadores gostaram do artigo e tudo mais, e são os doutores de não sei das quantas, entendeu? É uma revista reconhecida por essa aí, tu fica assim, poxa, que legal. Isso te dá mais gás de você produzir mais também. Fora as minhas funções honrosas, né? Também. E, poxa, eu faço trabalho, mas eu faço bem feito.
Isso é Rapaz, interessante também, você você já ganhou quantas lembrar disso. menções honrosas, Álvaro, desse trabalho que você fez? Por enquanto, nós tivemos aí duas. Duas é bom, tem gente que não tem nenhuma. Sim. Duas é excelente, tá? Você tem noção que dos milhares de trabalhos que são enviados para o Congresso, o seu estava entre os melhores? Você tem noção do peso que é isso, rapaz? Sim, sim. Então são duas menções honrosas, você bater no peito e dizer assim, ó, amigo, eu faço trabalho bom, tá? Licença aí pra você. Albi, e deixa eu te dizer, antes de entrar no PPA, porque assim, todo mundo, você não me conhece. Você me conheceu, pessoal, você me conheceu durante as aulas, você me conhece aqui durante as lives, a gente conversa por meio do grupo de monitores e tudo. Antes de você me conhecer assim, como você teve alguma dúvida sobre o PPA, sobre se entrava ou não no PPA, se ia valer a pena ou não? O que é que tinha no seu coração com relação a isso? Ó, o PPA foi assim, que eu lembro, eu comecei a assistir, eu acho que foi uma semana antes, eu não estou muito lembrado, mas peraí, eu comecei a assistir os teus vídeos, né, uns dias antes de abrir o curso gratuito, que inclusive eu tenho o certificado, inclusive isso aí conta para a USP, né, certificado de concurso. Pois é. E aí, alguns dias eu conheci, eu vi esse anúncio, no caso, que eu lembro, eu comecei a ver pelo YouTube, certo? Eu pesquisei lá para procurar o Dragão e eu comecei a assistir. E aí eu fui procurar no Instagram. E no Instagram, eu comecei a ver que iria ter o curso gratuito. E aí teve o curso gratuito, e aí, no caso, eu estava assistindo o curso, e quando vieram as inscrições. E eu lembro, eu não, assim, foi meio que umas inscrições meio relâmpago, né? Eu lembro que eu tava no último dia, já ia dar, deixa eu ver, ia dar 10h59 da noite. Eu sou de Manaus, certo? Então aqui é 1 hora de diferença. E aí eu olhando, se eu me inscrevo, se eu não me inscrevo, eu pensei, eu preciso me inscrever. E eu não pensei, não, eu vou ter que me inscrever, acabou. E aí já ia dar 10h59, eu tava dando erro lá na diferença, porque já estava ficando tarde também, eu não consegui fazer todo o pagamento, né? E aí eu até enviei mensagem pro suporte. Então, assim, sendo bem sincero, eu lembro até hoje desse dia, foi assim, um sufoco, porque era o último dia. Porque eu tinha, eu tinha conhecido há poucos dias o PPA, e eu já resolvi assinar, né? E eu me inscrevi no último dia, faltando os últimos minutos. Eu sabia dessa história, caramba! Sim. E no momento não surgiu nenhuma dúvida no seu coração. Você disse assim, quero entrar nesse negócio e vou. Ó, primeiramente, eu fiz várias anotações do curso gratuito, certo? E aí eu comecei a ver, poxa, dá para fazer pesquisa a partir disso aqui. Eu anotei tudo, anotei até sobre os aspectos éticos de pesquisa de dados secundários, aquela pesquisa que dá para a gente fazer, né, do primeiro período. E eu pensei, poxa, mas dá para eu não só ficar nisso aqui, dá para eu fazer mais coisas. E fazer mais coisas em menos tempo. Então eu preciso fazer esse curso. Eu só ficar só aquele conhecimento que era ótimo, já dá, assim, até aqueles cursos gratuitos que falam que vão fazer alguma coisa mais especialmente. O curso gratuito do PPA não era assim, era necessário. Mas eu senti que eu precisava de mais. E que a pesquisa era um mundo de coisa. Então não dá para você resumir tudo num só dia de curso gratuito. Numa semana, por exemplo. Tipo, não tem como você resumir tudo, é muita coisa. E eu pensei, poxa, com esse direcionamento aqui, eu tô vendo que a coisa não é tão complicada e que dá para eu fazer, então tem como eu alcançar mais, tem como eu ter mais. E aí eu pensei, eu não pensei 2 vezes, eu tenho que fazer esse curso. E assim, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, conta aí pro pessoal que você, assim, te deixou mais seguro sobre, entrei no PPA e realmente tô no canto certo. O que foi que você, assim que entrou e fez sua inscrição, você viu que valia a pena? Primeira coisa é que eu me senti bem apoiado em termos de ter o melhor direcionamento. Então não é aquele discurso que você entra e você se frustra, porque eu não sei nem muito o que fazer, né? Então, assim, eu me senti, de certa forma, apoiado e participando das lives, e por aí vai. E você vai também tendo mais segurança no que você fazer. Quando eu vi que eu entrei, eu tinha acesso àquelas videoaulas que, inclusive, já foram repaginadas, né? Tá migrando agora para nova plataforma. Agora tá um chuchuzinho. Isso, tá, assim, tá
sinceramente, melhorou. Já era ótimo, né? Melhorou muito mais. Né? E eu vi que eu tinha acesso. Poxa, eu tenho acesso aqui a orientadores. Isso é importante. Eu tenho acesso também a um grupo de dúvidas. E ainda posso tirar dúvidas com a própria Clara Aragão, né? Então, assim, você tem um ótimo suporte. E fora que também você conhece muita gente. Então, isso é muito legal, essa questão da comunidade. Eu costumo dizer que eu sou meio lobo solitário. Eu gosto de andar muito junto com o pessoal, né? Eu sou muito falador, mas ao mesmo tempo eu sou muito na minha. Mas em termos de parceria, você pode firmar muitas parcerias ali. E você não se sente só. Você não se sente só naqueles seus objetivos em comum. Entendeu? E você acaba vendo as experiências de outras pessoas e também firmando parceria com outras pessoas. Tem um menino, por exemplo, que é lá da UFAM, que é outra universidade daqui, né? Só tem duas, é a UEA e a UFAM. Pois é, pública, só tem essas duas. E aí também eu já firmei uma parceria com ele, por aí vai. Tem mais gente lá da UFAM que entrou e me pediu dúvida antes. Eu entro, não entro? Não sei o que lá. Eu disse, entra, é a pessoa que entrou, tá lá, já. Da turma da UFAM. Então, assim, acaba que você conhece também muitas pessoas que estão no objetivo comum, e isso você acaba não também sentindo tão só, nesse mundo da pesquisa. Entendi. Isso também é interessante. A parte mais legal também que eu achei é que você pode conhecer uma pessoa da sua universidade que está interessada igual você. Sim. Isso mesmo. E você nem imaginava que aquela pessoa existia. Sim, é isso mesmo. Muito bom. Albert, do fundo do meu coração, você é uma pessoa que eu particularmente admiro, tá? De verdade mesmo. Eu lembro do dia em que você estava apresentando o trabalho e aí eu perguntei, você é de onde? Sexto período? Aí você disse, não, nem comecei a faculdade. Eu não iniciei nem o primeiro. Aí eu disse assim, como assim? Você já, tipo assim, você realmente é uma pessoa que se esforça muito, tá? E isso é algo que realmente precisa ser reconhecido. Eu acho que todos os seus amigos devem dizer isso pra você. E eu sou honrada de ter você na família PPA, viu? De coração. Muito obrigado. Sinceramente, assim, também eu só quero agradecer. Por hoje, quero agradecer a sua participação e um cheiro enorme no seu coração, viu, Óbvio? A gente se vê lá na família PPA, tá bom? Tchauzinho, rapaz. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau.